Seja qual for a sua realidade, encare esse momento como algo que precisa ser inesquecível, precisa ser também, tanto quanto o dia do seu casamento, um momento memorável na vida de vocês. É um dia que tem que ficar marcado na memória, por isso use a sua criatividade, use o seu carinho, use todo o seu amor que você tem um pelo outro e faça daquele momento um momento que vale a pena, um momento que você vai querer lembrar com carinho, que você vai querer contar para seus filhos e netos como foi lindo e emocionante o dia do seu noivado. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e Para Sempre. É o momento de começar a ver com os próprios olhos o grande sonho tomar forma. O famoso dia do Eu Disse Sim. O noivado mudou muito ao longo dos tempos. Na Idade Média, as famílias dos noivos tinham que pagar o dote ou preço da noiva para pedir a sua mão em casamento. Já pensou se essa moda volta? Eu sou a Fernanda Leão e no episódio de hoje do Agora e Para Sempre, o assunto é festa de noivado. E para falar sobre esse assunto, contamos com a nossa expert Sabrina Aquino. Olá, Sá! Olá, Fernanda! Olá, noivinhas e noivinhos! Obrigada a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quartas-feiras estamos às 14 horas em todas as plataformas digitais, trazendo para você sempre uma novidade. E hoje o assunto é festa de noivado, o que é uma delícia, né? Porque é o primeiro contato que os noivos têm com o mundo dos casamentos. Então hoje nós vamos falar sobre isso e todos os detalhes que envolvem essa grande festa. O que é um noivado, Sabrina? Qual é o significado dele? Olha, Fernanda, o noivado, ele é a preparação que os noivos têm para o dia do casamento, é a promessa de que eles vão se casar. Então, normalmente, quando eles ficam noivos, é porque eles estão prometidos um para o outro, né? Então, nesse tempo, nesse período, é o tempo em que eles começam as preparações, não só com a festa do casamento, com a cerimônia, mas também com a casa, com o endereço, com a mudança do documento, com toda essa vida diferente que eles vão viver. A maioria sai da casa dos pais para uma outra casa nova. Então o noivado é essa preparação, é essa promessa de que uma vida 2 vem por aí. Sá, os noivos podem optar por casar direto sem passar por esse processo do noivado ou o noivado é obrigatório? Pode casar direto sem o noivado, sim. Hoje em dia isso não é mais obrigatório. Há muito e muito tempo atrás, isso além de tradicional, era imprescindível nas famílias. Principalmente para a mulher, ela não poderia se casar se não fosse pedida formalmente em casamento, se não tivesse essa reunião familiar onde o noivo pediria a mão da noiva em casamento para os pais, essa autorização social, né, do casamento, para o casamento acontecer. Hoje em dia não, os noivos costumam já se casarem direto, já começarem a planejar o casamento já sem passar por essa fase, essa preparação do noivado em si. Quando eles resolvem fazer o pedido de noivado, que é o pedido de casamento no caso, normalmente eles fazem de uma forma mais intimista, a maioria somente os dois. Os noivos costumam fazer com uma viagem para comemorar ou até às vezes numa conversa mesmo. É muito comum as mulheres hoje em dia fazerem um pedido de casamento para os seus namorados, né? Porque muito se fala da igualdade, né, entre homem e mulher e as pessoas às vezes ficam assim, né? Mas será que isso é possível? Sim, isso é possível e tem cada vez mais acontecido. As mulheres tomarem a frente, porque os namoros hoje em dia são tão liberais e a liberdade entre os casais são tão mais acessível, porque os namoros daí se estendem por muito tempo, por muitos anos. E às vezes isso vai se deixando e nunca de fato é comemorado ou é celebrado o sacramento do matrimônio. E as mulheres que têm essa vontade e têm essa responsabilidade, muitas vezes religiosa,
cutucam lá e fazem seu noivo, vamos casar sim, e já marcam a data e tudo acontece. Mas ainda existem os românticos de carteirinha, os noivos que pedem com uma maneira mais inusitada e mais criativa do mundo as suas namoradas em casamento, se formando ali um noivado. Sá, por que ao longo do tempo foram os pais da noiva que começaram a arcar com os custos do casamento? Olha, a gente sabe que casar não é tão barato assim, né? Formar uma família, principalmente para jovens, é bem mais difícil. Antigamente, as pessoas se casavam muito jovens, muito mesmo. Então, eles não tinham ainda condições financeiras, não tinham uma estrutura nenhuma para formar uma família, muito menos para fazer uma festa para a sociedade, com banquetes, né, que era usado antigamente, uma cerimônia cheia de rituais e flores e tal, como era antigamente e ainda é hoje. Antigamente os pais faziam pagavam esses custos com o casamento, com a festa, a cerimônia, os pais da noiva, e os pais do noivo já ficavam a cargo da lua de mel e da casa deles, dos móveis dele, né? Hoje em dia não é mais assim. Ainda existem pais que ajudam seus filhos a pagarem a festa de casamento, ou até mesmo com os móveis da casa, ou até mesmo a casa em si. Mas é bem menos comum, porque os filhos hoje em dia, né, os noivos, os jovens ou as pessoas que resolvem se casar, normalmente elas já tomam essa decisão quando elas já têm uma estabilidade financeira a ponto de fazer a sua própria festa. Eu não digo todo mundo, isso a maioria. Ainda existem aqueles noivos que não têm condições de arcarem com nenhum custo da festa e da casa e contam com seus pais para isso. Ainda existe bastante. Mas a maioria, hoje em dia, espera poder pagar a sua própria festa, a sua própria despesa com cerimônias, ou até mesmo a casa, os móveis e a lua de mel, se assim for o desejo dos noivos. E quanto tempo deve durar um noivado, Sá? O noivado, ele não tem um prazo de validade, né? A partir do momento em que você resolve ficar noivo de alguém ou noiva de alguém, você tem ali um período que você se programa para aquilo para poder realizar a sua cerimônia de casamento. Assim deveria ser, num prazo mais ou menos de no mínimo uns 6 meses e com uma média de 1 ano de noivado. É o tempo suficiente para você conseguir organizar a sua cerimônia e a sua vida, que antes era de solteiro e vai passar a ser uma vida de casada ou de casado. Mas o que nós vemos é que os noivados têm se estendido por muitos anos. As pessoas ficam noivas e vão morar juntos, sem ter feito ou nem planejar o casamento, ou nem ter uma data que já estão pensando em se casar. Eles ficam noivos e vão morar juntos. Assim tem sido feito em muitos lugares, em muitos países. Alguns países têm isso até como costume. Os namorados costumam morar juntos antes mesmo de ficarem noivos, né? Então, agora, aqui no Brasil ainda se vê casais que se formam dessa maneira de moram com os pais, ficam noivos e depois vão morar na sua casa juntos como um casal. Ainda tem bastante assim, mas os noivados não têm essa duração. Eu já fiz cerimônias de que os noivos eram noivos há 9 anos, há 5 anos. Então, ao momento em que eles acham já certo e plausível para que eles formem uma família de fato, né, com todas toda a bênção e toda a responsabilidade financeira que isso traz, eles marcam a data e fazem um casamento. Antigamente não, antigamente quanto antes os noivos se casassem, depois que ficassem noivos, era até melhor, porque havia um outro estilo de sociedade. Hoje em dia a sociedade é muito mais liberal. Antigamente os noivos não podiam ter essa liberdade que eles têm como casal
como tem hoje em dia. Então eles queriam logo se casar e formar uma família e ter a liberdade que eles poderiam ter, né? Sá, e sobre a troca de alianças no noivado? Tem noivo que entrega a própria aliança que será usada como a de casamento, tem noivo que entrega anéis de compromisso, que são um mais lindos que os outros. Qual que é a regra para essa entrega desse anel de compromisso? Olha, como não existe essa regra do noivado, também não existe a regra do anel. O anel de compromisso, ou até mesmo o anel de noivado, em alguns países, ele é usado somente com um anel que somente a noiva ou a mulher usa na mão direita. O que eu acho meio injusto, né? Porque se estão noivos, né? Então os dois têm que usar. Eu sou mais a tradição brasileira que os dois colocam a aliança, né? Então, assim, no Brasil é bem comum e bem mais comum que o casal troque as alianças. E normalmente, e eu acredito que isso seja por questão financeira mesmo, eles usam a mesma aliança que eles vão utilizar no dia do casamento. Uma ideia interessante para quem não quer repetir a mesma aliança, mas não tem condições financeiras de comprar uma outra, né? Mas mesmo assim ainda tem um pouquinho ali no orçamento para gastar com isso. Então uma ideia legal de repente é você pegar a sua aliança de noivado que vocês usaram na mão direita e um pouco antes do casamento você levar a uma joalheria para personalizar essa aliança. Você pode agregar um pouco mais de joias nela, pode ser diamantes, você pode pedir para colocar uma linha de ouro branco e aí você pode usar para ela ficar um pouco diferente da aliança que era no noivado, agora ela é um pouco mais enriquecida, né, para o casamento. E se o casal decidiu por uma festa de noivado, os convidados, eles devem já levar um presente? E que presente se dá em um noivado? Presentear nunca deve ser uma obrigação, né, Fernanda? Eu sempre falo isso nos nossos episódios, nos nossos podcasts. Presente é um mimo que você dá para a pessoa com um gesto de carinho. Você não é obrigado a presentear ninguém de nada e nunca. Nem mesmo o aniversário. Você sempre faz isso porque você tem uma estima pela pessoa e você quer fazer um mimo, um agrado. No noivado também é assim. Se você for convidado para um noivado, você não é obrigado a levar um presente. Mas é claro que é de bom tom e é bacana você retribuir o convite com um mimo, com um presente. Se você resolver o que dar de presente no noivado, você pode levar uma peça para o enxoval ou uma coisa não muito cara, não muito grande, não muito assim, mas é um detalhe, é uma lembrança para eles, porque você ainda terá o casamento deles para ir, né? Então dá uma segurada. Dá uma seguradinha. Você ainda tem o chá de panela, ou de lingerie, ou o chabar, você ainda vai ter outras festas para presenteá-los. Então o noivado, você pode até dar também flores para os noivos, com cartão bem legal, com uma mensagem parabenizando pelo esse momento. Então você pode usar a criatividade, mas não precisa ser nada muito assim, muito caro ou muito elaborado. Sabrina, e no dia do noivado, a noiva já tem que usar o vestido branco, um vestido branco e o noivo um terno? Olha, a noiva pode vestir no dia do noivado tanto vestido branco ou tons claros, como qualquer outro vestido que ela tenha vontade, até mesmo o tubinho preto, se assim ela quiser. Tudo vai depender do estilo da festa, como vai ser esse noivado, essa festa de noivado, ou até mesmo essa reunião somente com a família, com os irmãos, se vai ser algo mais glamuroso ou mais intimista, se vai ser no campo, durante o dia, à noite. Então a roupa que ela vai usar, ela tem que estar linda, ela tem que chamar a atenção, claro, de uma forma que ela esteja diferenciada dos demais convidados, mas a cor não tem regra para a cor do noivado. Normalmente as noivas usam branco ou até um nude ou um branco mais pro gelo. As noivas costumam colocar cores claras, mas se ela quiser colocar uma roupa escura, não tem nada que impeça disso.
Já o noivo é bem mais fácil, né? Porque o homem, ele coloca uma calça, uma camisa, ele já tá bem vestido, desde que tenha um bom corte, né? A camisa dele e a calça. E dependendo também, claro, do estilo do evento, do jantar ou do almoço ou da celebração que eles vão fazer de noivado, vai ser a roupa do noivo. Mas o homem é muito mais fácil. Só que uma coisa bem importante, Fernanda, eles precisam se conversar sobre isso. Não adianta a noiva estar toda glamurosa e o noivo tá de bermudona, né, e camisa, porque daí não, né, daí vai ficar feio. Eles têm que conversar entre eles qual a roupa e se a roupa deles se conversam, não também vai ser parecendo um par de vasos, né, que nem diria. A roupa tem que se conversar, tem que estar no mesmo estilo, no estilo deles, no estilo da personalidade deles e da festa deles. E eu sei que existem muitos noivinhos que estão nos acompanhando nesse momento e eles sempre aguardam aquela sua dica de ouro. Então hoje eu vou ajudar vocês e vou pedir uma dica realmente valiosa para a Sá. Que dica você daria para o pedido de noivado perfeito? Olha, seja qual for a sua realidade, se você for se casar já diretamente sem noivar, ou se você for fazer uma celebração grande de noivado, ou até mesmo com vocês dois, somente o noivo e a noiva. Encare esse momento como algo que precisa ser inesquecível, precisa ser também, tanto quanto o dia do seu casamento, um momento memorável na vida de vocês. É um dia que tem que ficar marcado na memória. Por isso, use a sua criatividade, use o seu carinho, use todo o seu amor que você tem um pelo outro e faça daquele momento um momento que vale a pena, um momento que você vai querer lembrar com carinho, que você vai querer contar para seus filhos e netos como foi lindo e emocionante o dia do seu noivado. E principalmente, celebre. O assunto é gostoso que nós nem vimos o tempo passar, sabe? É verdade. Chegamos ao final de mais um episódio do Agora e Para Sempre. Não esqueça de dar o seu like nesse vídeo, ativar o sino para receber todas as notificações. Todas as quartas-feiras, às 14 horas, tem um novo episódio cheio de novidades imperdíveis para você. Não esqueça de nos acompanhar em todas as plataformas digitais, pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima!